neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Ó vale do Éden formoso, sítio de amor e luz, trazes aos tristes o gozo, fala-nos de Jesus. Ó vale do Éden formoso, pátria que não tem par. Oh, como me sinto saudoso de ti, meu eterno lar. Bem cedo os nossos anseios hão de se realizar. Não mais teremos receios, nem aflições pesar. Lá junto ao trono divino, os salvos cantarão doces acordes de um hino que fala de perdão. Oh, vale do Éden formoso, pátria que não tem par. Oh, como me sinto saudoso de ti, meu eterno lar.
quantos graus de doutor você possua e quão grande seja a sua organização. Quando você profetiza ou prega, se isto não estiver de acordo com esta palavra, com a Bíblia Sagrada, você está errado. Agora, ele está se baseando em Urim e Tumim. Nós encontramos que estas pedras estavam ali no peitoral, na estola sacerdotal que Arão usava, Urim e Tumim. E sempre Deus tem sido um Deus sobrenatural. Deus não era, Ele é, Ele tem sido e sempre é um Deus sobrenatural, respondendo de uma maneira sobrenatural. E quando um profeta profetizava, antigamente no Velho Testamento, no tempo de Arão, e aquelas luzes místicas não viessem a Urim e Tumim, aquele profeta estava errado. Quando um sonhador dizia um sonho e aquilo não brilhasse em Urim e Tumim, não me importa quão bom ele parecesse, quão estudado ele fosse, quão intelectual ele fosse, quão bem intencionado ele fosse, ele estava errado. Ninguém tinha dúvida em dizer: a sua profecia é falsa, a sua pregação é falsa, a sua visão é falsa, o seu sonho não tem nada a ver com a palavra de Deus. Agora, isso é bom que os nossos ouvintes guardem. Eram duas pedras, e essas pedras tinham estes nomes, Urim e Tumim. Então, quando você ouvir falar Urim e Tumim, já sabe, são duas pedras que estavam no peitoral, na estola sacerdotal que Arão usava. E era a maneira do sacerdote, da igreja, saber se aquela pessoa que chegava ali profetizando estava profetizando da parte de Deus ou não. Porque se ela profetizasse da maneira correta da parte de Deus, então aquelas duas pedras brilhavam com 7 cores. As 7 cores do arco-íris estavam ali. E isto quer dizer que aquela profecia era correta. Aquele sonho era de Deus. Não importa quão ignorante fosse a pessoa, quão simples fosse ela. Assim como não importava o quão intelectual fosse ela, mas se não brilhasse, se as pedras não brilhassem, aquilo era falso. Mas se brilhasse, então aquilo era verdadeiro, aquilo era de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 28, Saul consultou a Urim, mas Deus não lhe respondeu. Consultou a profetas, mas Deus não lhe respondeu. Vamos supor que algum profeta daquele, como temos muitos hoje, profetizasse bem a respeito de Saul, porque ele era o rei. Mas se aquilo chegasse lá diante das pedras, o Urim e Tumim, aquilo não brilhava. Não importa que o profeta estivesse falando bem do rei, que aquele homem era bom e que Deus estava com ele, mas aquilo não brilhava em Urim, em Tumim. Que coisa triste é quando a pessoa cai nesse estado de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6.
E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu. Por meio algum, nem por sonho, nem por profeta, nem por pedras, nem por meio algum que o homem consultava a Deus naquele dia. Você pense um pouquinho. Aqui está o Urim e Tumim. O Urim e Tumim hoje é a palavra de Deus, não é essa pedra de cristal do cartomante, do agoreiro, do adivinho, não. O Urim e Tumim é o Velho e o Novo Testamento, é a Bíblia Sagrada. Quando você vê esta mensagem não falar ao seu coração, algo mal anda acontecendo com você, como algo mal andava acontecendo com Saul. Você já notou como as pessoas preferem ir ali num quarto e ouvirem uma profecia, ao invés de ouvirem a palavra de Deus? E como elas estão como Saul? A maneira de Deus falar agora é através de Urim e Tumim, é através da palavra. Você não tem que saber se aquele casamento, moça, aquele casamento com um moço incrédulo é da vontade de Deus, consultando uma profetisa ali na saída da cidade. A palavra de Deus diz que não. Para começar, você nem pensaria em tal casamento, ele nunca surgiria na sua vida. Para começar. E assim é um exemplo apenas que estamos dando. Os verdadeiros filhos de Deus, nesta hora presente, encontram tudo em Urim e Tumim. Porque ali está o Espírito Santo fazendo isto brilhar em seus corações, em seus entendimentos. Brilhar quer dizer esclarecer a palavra. E a palavra tem a resposta para tudo. Ela é o que é perfeito. Se a mensagem do profeta não é o que é perfeito, então o que será perfeito mais nessa terra? O que virá mais perfeito aqui, no chão, antes do arrebatamento? Você pode dizer, esse é Cristo. Este é Cristo? Sim, perfeitamente. A palavra é Cristo. E Cristo, literalmente, o corpo de Jesus, a pessoa de Jesus, não pisará na terra para buscar sua noiva. Ele, pessoalmente, não. Não importa o quanto pensem o contrário. Digam que ali está Cristo como pessoa. Isso não brilha nas Escrituras. A mensagem do profeta é o que é perfeito, é a palavra. É o que é o perfeito, é a palavra de Deus. Agora, é certo, se isso não brilha, meu irmão, se isso não brilha, você vai ficar nesse moinho aí toda a vida, como Saul ficou, embora não sendo um perdido, mas não podia passar daquilo. Não pôde passar daquilo. Agora, o profeta afirma, não me importa quantos graus de doutor você possua, e quão grande seja a sua organização. Quando você profetiza ou prega, se isto não estiver de acordo com esta palavra, você está errado. Esse Urim e Tumim de Deus é a palavra. E é a única que pode encampar dons espirituais, coisas que podem ser personificadas pelo diabo, pelo inimigo, de forma tal que não sejamos enganados, de forma tal que venhamos a portar com a pedra de coroa, que tudo sofre, que tudo espera, que tudo suporta, que aniquila tudo. Isto quer dizer que sobrepuja tudo, sobrepuja a língua dos anjos, línguas dos homens, sobrepuja caridades, queimar o corpo, sabedoria,
sobrepuja tudo, é a pedra de coroa, é por cima de tudo. E nela está composto tudo, tudo, o olho está nela. Esta era do olho é a era da águia. Quem é, vê. Quem não é, não pode ver. E Deus não falou mais com Saul. Deus não fala mais com esta era, fora desta mensagem. Então você tem que estar aí atrás das mulheres, como Saul foi atrás da mulher. Saul consulta uma pitonisa. Você vai ler isto em 1 Samuel, capítulo 28. Alguém diz assim, bom, Deus não tendo homens para usar, ele usa a mulher, porque ele usou até uma mula. Ora, um reverendo falou isso diante de uma grande igreja. Eu assisti, eu ouvi aquele homem tão culto falar isto. Sim, mas eu diria, Deus usou uma mula, sim, mas para falar com um falso profeta. Deus não precisou de usar uma mula para falar com Abraão, para falar com Moisés, para falar com Elias, para falar com Samuel. Por quê? Eles atendiam o sinal de Deus. Deus podia falar com eles. Mas a Balaão, ele teve que usar uma mula, porque ele não atendia nada. Deus teve que cruzar o seu caminho. E a besta, a mula, teve que abrir sua boca para falar com ele. Oh, que era estamos vivendo! Como isto se repete! E ele sai dizendo, eu ouvi aquilo e ela falou comigo, e Deus falou comigo através dela. Sim. É por quê? Ora, se Deus tem que falar a sua palavra nesta hora, é através de seu profeta. Não há ninguém mais. É através de seu profeta, porque o absoluto do profeta é Urim e Tumim. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Se você está numa estatura, se você tem chegado ao alto mesmo, há uma etapa que o profeta de Deus não trabalhou muito, não esforçou muito, não fez talvez nem a metade do que nós procuramos fazer para trazer o povo a essa estatura. Apesar de ter se desesperado, mas ele fala de uma maneira que somente quem tem mesmo a eleição, a predestinação, e está no ministério por predestinação, é que entende. Você não precisa de entrar num quarto para ouvir uma profecia, para saber se precisa ou não de fazer uma viagem, se pode ou não ir amanhã em tal lugar, se a ponte vai cair ou se o avião vai cair, coisas que não estão escritas na Bíblia. Isso está correto. Isto está na ordem da igreja. E os diáconos deveriam e devem fazer isto. Quando as pessoas saem fora da ordem, dentro da igreja, e começam a profetizar, e começam a falar em línguas, então que eles separem estas pessoas, para fazer justamente como Paulo fez, como Paulo ensinou. E aqueles que não podem obter o assim diz o Senhor em seus corações, ainda, então busquem esses recursos. Eles são escriturísticos. E eles devem ser usados dentro da ordem da igreja. Sim, se você não pode receber a cura, alcançar a bênção de Deus, como o centurião alcançou a cura para o seu criado, somente através da palavra, então peça em posição de mãos. Isso é escriturístico, não resta dúvida. Mas venha para um lugar mais alto. Vamos transpor a barreira do som.
temos a carroça, podem viver fora daquilo que o próprio Deus deu, fora da atmosfera natural. Eles podem viver o sobrenatural, porque o Deus sobrenatural responde de uma maneira sobrenatural e age de uma maneira sobrenatural para com aqueles que se tornam sobrenaturais pelo seu poder. A pessoa que vai ser arrebatada se torna uma pessoa sobrenatural. Não é apenas um pilotozinho de avião e que está contando que chegou, fez 1000 quilômetros com a hora de viagem e faz um cavalo de batalha disso. Não. Isso aí é um segundo apenas. Filipe tornou-se uma pessoa sobrenatural. Quando menos esperou, estava em outro país. Enoque foi uma pessoa sobrenatural. Elias foi uma pessoa sobrenatural. Mas são pessoas que o próprio Deus já está em seus corações, em suas vidas, manifestado. Agora você diz, então, essas pessoas fariam um grande espetáculo público. Elas abririam os braços e cortariam o espaço numa fração de segundo e convenceria todo mundo que essa mensagem é de Deus. Não, não, não. 3 pastorezinhos apenas viram essa estrela e puderam localizar a coisa sobrenatural do dia. E apenas 120 estavam ali. E assim mesmo nem todos tinham a mesma comissão. Oh, meus amados irmãos, meus ouvintes, recebam o poder de Deus, a voz sobrenatural de Deus, através de Urim e Tumim, pelo Espírito Santo da graça, e torne-se, minha irmã, pela graça do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa sobrenatural. É aquela que apanha todas as coisas através da palavra perfeita do Deus perfeito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver. Não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes para executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor, ó quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, Brilha no meio do teu viver, brilha no
vez algum aflito possas socorrer, brilha no meio do teu viver. Eis as luzes de um novo arrebol que nos vem dar a paz do alvorecer. Há flores pelos campos mil a saudar o Criador. As nuvens brancas no céu azul dão louvor ao Criador. Campinas verdes a florir dão louvor ao Criador. Eis as luzes de um novo arrebol que nos vem dar a paz do alvorecer. Há flores pelos campos mil a saudar o Criador. No céu os astros a brilhar dão louvor ao Criador. Ó Deus, autor da criação, dá-me paz ao coração. Eis as luzes de um novo arrebol que nos vem dar a paz do alvorecer. Há flores pelos campos mil a saudar o Criador. E enfim no eterno lar de Deus vem estar em seu amor. Verei Jesus, meu Salvador. Nesse belo alvorecer, eis as luzes de um novo arrebol. Eis que vem Jesus, bem perto está o Salvador. O belo alvorecer de Deus vem trazer-me a salvação. Eis as luzes desse novo